eu irei fazer uma rápida introdução do que será comentado ao decorrer deste seminário. Vamos lá? Nós iremos falar um pouco dos filósofos pré-socráticos, quem eles eram e sobre o que tratavam, sobre a definição de arqué e qual era o elemento que representava isso para cada filósofo. Iremos falar também sobre as escolas pluralistas, jônicas, pitagóricas e eleatas. Qual era o pensamento passado em cada uma delas e falar sobre alguns filósofos que estudaram nessas escolas. Isso falando sobre os filósofos pré-socráticos. O que são eles? São o início da filosofia. Fazem parte do primeiro período da filosofia grega. São os responsáveis pela transição da consciência mística para a consciência filosófica. Buscavam dar uma explicação racional para a origem das coisas, focando principalmente nos aspectos da natureza. O local de desenvolvimento da filosofia, no período pré-socrático, está dividido em escolas ou correntes de pensamento, sendo algumas delas a escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleática e a escola atomista. O fim dessa filosofia pré-socrática foi pela mudança do pensamento, que antes era com foco nos aspectos da natureza e com as necessidades da vida pública, teve que voltar a essa área. Foi retirado do pensamento sobre a natureza e com busca nos aspectos da natureza, para agora focar nessas atividades humanas. Mas voltando à história, vamos falar do que se tratava essa origem e conhecer um pouco das características, das teorias desses filósofos da época. Arqué, o princípio de todas as coisas, é um termo fundamental na linguagem dos filósofos pré-socráticos e, como diz no início, significa o princípio de todas as coisas. Mas não é só isso. Além do princípio, também tem o sentido da regra. É o que dá ordem ao mundo. É caracterizada pela busca da substância inicial, onde tudo deriva. Os primeiros filósofos buscavam do natural as explicações para seus questionamentos. O axé é um termo fundamental na linguagem dos filósofos pré-socráticos, passagem do pensamento místico para o pensamento racional, um princípio não só no sentido de regra, de origem, mas também no sentido de regra, o que dá ordem ao mundo, que faz dos cosmos um todo organizado. Vamos falar também sobre os filósofos pluralistas. Os filósofos pluralistas é um dessas teorias, dessas escolas da época dos pré-socráticos. Muitos historiadores consideravam como uma segunda fase desse pensamento pré-socrático, pois o modo que eles concedem a realidade se distingue da primeira fase, onde era atribuído a algo. Se formou isso por causa disso. Mas já para esses pensadores, não existe algo único que explique a origem das coisas. A realidade é múltipla e dinâmica. A natureza e os seres eram compostos pela junção de 4 elementos: terra, a água, o fogo e o ar, sendo formados por combinações diferentes desses elementos. Então, vamos falar mais um pouco disso agora que vamos falar do filósofo Empédocles. Quem era Empédocles? Foi um filósofo pré-socrático da escola jônica. Como cosmólogo, ele atribuiu a origem do universo a 4 elementos, como lá nos filósofos pluralistas: a fogo, ar, água e terra. Ele foi conhecido como um filósofo, mas ele era várias outras coisas. Era dramaturgo, poeta, político, médico, professor, místico. Mas com essa teoria que ele ficou conhecido como um dos principais cosmólogos da Grécia Antiga. Essas frases dizem muito do que ele queria transmitir para a época e deixado para hoje. Na frase 1, ele diz: 4 raízes de todas as coisas: fogo, ar, água e terra. Então, para ele, tudo era constituído através desses elementos. Por exemplo, os animais terrestres tinham a junção desses elementos e alguns desses elementos para a formação, mas o elemento principal era a terra.
os animais aquáticos, por sua vez. Então, o principal elemento era a água. E na frase 2, ele diz: se você exige só obediência, então você juntará em volta de si mesmo somente bobos. Ele foi um grande defensor da democracia. Então podemos atribuir essa frase um pouco de quem foi Anaxágoras. Ele foi um filósofo pré-socrático nascido na Clazomena, na Jônia, que era uma colônia grega da Ásia Menor. Nasceu por volta do ano de 500 a.C. e viveu até a década de 428 a.C. Quando ele completou 20 anos de idade, ele se mudou para a cidade de Atenas. Ele passou pela escola jônica, mas se desenvolveu mesmo na pluralista. Ele estava tentando desenvolver uma nova teoria para o surgimento do universo que não fosse baseada nas narrativas mitológicas. Ele propôs que a origem do universo se dava a partir de vários elementos ao invés de apenas um. Para ele, existiam várias substâncias que constituíam um todo do espaço existente. Segundo ele, a matéria seria constituída pela combinação desses elementos infinitamente indivisíveis e acreditava que no ar existiam sementes de todas as coisas, as chamadas homeomerias, que eram trazidas à terra pela chuva e dava como exemplo disso as plantas. Anaxágoras também defendeu a ideia de que junto à matéria existia um princípio ordenador, um nous ou inteligência, como causa do movimento. Por isso, ele foi classificado como o primeiro dualista. Demócrito foi também um filósofo pré-socrático e pluralista, nascido na cidade de Abdera, na Grécia, no ano de 460 a.C. e morreu por volta de 360 a.C. Ele foi considerado um dos discípulos de Leucipto que mais se destacou na escola de Abdera e ajudou a formular a teoria dos átomos. Ele foi descendente de família nobre e aprofundou seus conhecimentos viajando por diversas cidades. Para Leucipto, existiam seres indivisíveis, por serem microscópicos, indivisíveis e conhecidos apenas pelo raciocínio. Esses seres eram, na verdade, os verdadeiros elementos que formavam tudo que existe por meio da agregação. Demócrito, que estudou com Leucipto na escola de Abdera, então foi o responsável por nomear e dar maiores detalhes à proposta de seu mestre. Segundo Demócrito, a palavra que melhor definia a teoria de Leucipto era átomo, que significa a rigor, indivisível. Para os antigos, o átomo seria a menor partícula possível e, segundo Demócrito, o agregado de átomos formaria tudo o que existe. Ainda segundo Demócrito, existem dois elementos principais para a formação de todas as coisas, o átomo e o vazio. Ele afirmava que os átomos são partículas indivisíveis, individuais, invariáveis, eternas e em perpétuo movimento, que diferenciavam apenas pela forma, tamanho, posição e ordem. Os jônios. A Jônia, no século VII a.C., é o local onde nasceram as primeiras tentativas plenamente racionais da descrição e explicação da natureza do mundo. Foi na cidade de Mileto que se desenvolveu, na verdade, a escola jônica. Os filósofos dessa escola procuravam investigar os primeiros princípios partindo da observação da natureza. O que lhes interessava era especialmente o problema cosmológico, aparecendo aí o homem apenas como um ser entre outros que constitui a natureza. A cosmologia era o estudo do universo, desde a sua origem até a forma que ele era organizado. Já a cosmogonia era a especulação sobre a origem e a formação do mundo, onde cada povo tinha o seu mito sobre essa formação. Os estudos cosmológicos eram realizados através da observação do ambiente e demais experiências empíricas.
religioso, além de ser considerado o pai da ciência, por contribuir em áreas da matemática, na semelhança dos triângulos, a relação dos triângulos, as retas paralelas, a propriedade da circunferência e o teorema de Tales, além de prever o eclipse solar. Tales, ele buscava respostas na razão para os fenômenos da natureza. Fundou a escola jônica, onde se baseava em explicações cosmológicas. Era um filósofo unitarista, onde se baseava num princípio único. No caso de Tales, o seu princípio único era a água. E ele fundou também a escola de Mileto, junto com Anaximandro e Anaximenes. Por sua vez, Heráclito, ele era conhecido como o Obscuro, além de ser considerado pai da dialeta. Ele pertencia à família real, mas por ser muito snob e orgulhoso, ele foi muito criticado e se isolou nas montanhas, assim aperfeiçoando suas teorias. Heráclito, ele acreditava na filosofia unitária, onde, segundo ele, tudo provém do um e o um provém do todo. Ele se baseava na lei fundamental da natureza, onde essa lei fundamental da natureza consistia em tudo que existe está em permanente mudança ou transformação. Assim, ele foi criador do pensamento dialeto, onde esse pensamento ele era uma doutrina dos contrários, onde contrariava outras ideias. Assim, o dialética buscava verdade através da relação entre dois conceitos opostos. Por sua vez, Heráclito, ele era conhecido como o Obscuro. Anaximenes, ele era integrante da escola jônica e discípulo de Anaximandro, onde nessa escola o tema era centrado na natureza. Assim, lá eles tentavam explicar as coisas a partir do materialismo monista, onde esse materialismo monista ele desvendava mistérios da existência. Assim, o seu principal elemento, no caso de Anaximenes, era o ar. Além disso, Anaximenes ele não acreditava na teoria de Anaximandro, o seu mestre, pois para ele essa teoria era muito abstrata. A teoria de Anaximandro diz o seguinte, que a massa geradora de todos os seres era representada pela união dos 4 elementos. Anaximenes também não acreditava muito bem na teoria. Tales, ele foi um dos primeiros filósofos. Anaximandro de Mileto. Anaximandro de Mileto, nascido na cidade de Mileto, atual Turquia, nasceu entre 610 a.C. Desenvolveu seus estudos na escola de Mileto, ou escola iônica, fundada por seu mestre Tales de Mileto. Foi um dos grandes filósofos pré-socráticos da Grécia Antiga, por ser discípulo do pai da filosofia Tales de Mileto. Foi discípulo de Tales de Mileto e buscou resolver os problemas filosóficos do seu mestre. Com base nos problemas levantados por seu mestre, a grande questão filosófica levantada por ele girava em torno da origem e formação do universo. Assim, desenvolveu diversos estudos sobre a natureza, filosofia, política, matemática, astronomia e geografia. Além disso, Anaximandro de Mileto desenvolveu teorias astronômicas. Ele conseguiu medir a distância entre as estrelas. Na área da geografia e astronomia, foi o primeiro da história a desenhar um mapa celeste e um terrestre. Anaximandro acreditava que o princípio de tudo, o arqué das coisas, era a peiron. Isso é, a matéria infinita de todas as outras que se cedem. Ele acreditava principalmente que
o princípio das coisas era o infinito. Por isso, deixo uma frase no final: o ilimitado não tem princípio, pois nesse caso seria limitado. Pitágoras nasceu na ilha de Salmos no ano aproximado de 1570 e fundou a sua própria escola filosófica. Em sua vida, fundou uma seita pitagórica, que deu origem à escola pitagórica da filosofia pré-socrática. Sua seita, que misturava matemática, filosofia, astronomia, música em sua doutrina religiosa, buscava a purificação do aluno por meio do conhecimento e do pensamento. Pitágoras foi um exímio geométrico, deixando como principal contribuição para a matemática. Descobriu a relação da igualdade entre o quadrado da hipotenusa e a soma dos quadrados dos catetos entre os de um triângulo retângulo, e o que ficou conhecido como a teoria de Pitágoras. Pitágoras fundou uma comunidade de caráter mítico-filosófico em Crotona. Pitágoras ensinava que todos os seres eram semelhantes entre si e se compartilhavam a mesma origem divina. A presença do divino em tudo é expressa pelo Pitágoras filósofo como a harmonia. De acordo com a tradição Pitágoras, o princípio de todas as coisas é o número, de acordo com que ele ensinava e tinha seus próprios conhecimentos e estudava sobre também. Pouco se sabe sobre a respeito da vida de Pitágoras e das ideias por ele desenvolvidas, porque nem ele nem seus discípulos deixavam obras escritas. Acreditava-se, contudo, aprendido em sua escola era protegido por meio da lei do silêncio. Os pitagóricos. Os pitagóricos eram os discípulos de Pitágoras. Foram os alunos de Pitágoras na escola pitagórica. Concepção aritmética de Pitágoras e dos primeiros pitagóricos, como Arcritas e Filolau, era além da noção de quantidade. Cada número correspondia a uma noção de realidade. O número 1 correspondia à inteligência, o 2 à opinião, o 3 ao todo, o 4 à justiça, o 5 ao casamento e o 7 à pontualidade. Os pitagóricos faziam uma amalgama de concepções, como era comum na época. Desse modo, embora os racionais matemáticos, os pitagóricos também baseavam em suas doutrinas em concepções místicas. Eleatas, mas quem são eles? Os eleatas são filósofos pré-socráticos, que estudaram na escola eleática que ficava na cidade de Eleia, no sul da Itália. Daí os eleatas. O pensamento defendido nessa escola era que o princípio de tudo estaria na unidade lógica promovida pela existência de um ser único e soberano, Deus. Essa concepção contrapunha-se à religião grega tradicional, essencialmente politeísta. O pensamento da escola era que existia somente um Deus soberano, sem formato humano, e sim que tinha a ver com o universo. E a religião grega tradicional tinha o pensamento, que era de vários deuses, com características emocionais e físicas, igual do ser humano. Dessa escola, falaremos um pouco sobre os filósofos Parmênides e Zenão. O filósofo grego Parmênides de Eleia foi o principal pensador da escola eleata. Suas teorias sucenderam as ideias de Xenofanes e visaram a apresentar o imobilismo e a unidade como essencial do surgimento do universo. Parmênides fundou uma teoria que serviu de base para a filosofia platônica, e o seu embate com o pensamento do Heráclito forneceu bases para a filosofia desenvolvida pelos pensadores pluralistas. A teoria parmenidiana estava centrada no que ele chamou de ser. O ser das coisas era o principal fundamental, baseado em uma espécie de ideias infinitas e universal.
Dessa maneira, tudo o que existia possuía o ser dentro de si. Obra de Parmênides. Hoje existe apenas fragmentos do poema de Parmênides com nomes sobre a natureza. Esse poema condensa toda a sua teoria cosmológica e esclarece o que ele entende por verdade. O poema é composto de 3 partes, sendo elas um proema, a primeira parte e a segunda parte. O poema apresenta o encontro do eu lírico com uma deusa. Tal encontro não pretende afirmar qualquer tipo de mística, mas somente apresentar um recurso estilístico, pois é a deusa a guia que leva o eu lírico à descoberta da verdade e o desmascaramento da opinião. A segunda parte do poema apresenta a via ou o caminho da verdade e da razão, fugindo do erro, da ilusão e da mentira. O eu lírico apresenta que há uma via em que o conhecimento é verdadeiramente seguro, pois está centrado no monismo e no imobilismo. A terceira parte do poema apresenta a via da opinião, dosha, em grego, que é o caminho do engano e das incertezas. É a via que apresenta os enganos e as ilusões dos sentidos, da opinião e da mentira, que não estão assentados na certeza da essência do ser. Não de Eleia também foi um grande filósofo, mas ele foi tão apaixonado pela ideia do pensamento de Parmênides que não desenvolveu o próprio pensamento. Evoluiu ele. Ele dizia, o movimento não existe. Ele queria dizer que, se a gente joga uma bola, ela não vai conseguir atingir um alvo infinito, nunca vai parar. Ela tem que parar em algum momento. Então, ele contrariava o oráculo que dizia que tudo se transforma na verdade. Não existia isso para Zenão. Para ele, o movimento não existia. Nossas fontes foram retiradas do site Brasil Escola, toda a matéria, infopédia e biografia, nota positiva, Mundo Educação e aulas gravadas.